Bom, estamos aqui com o Célio Turino, a quem eu já agradeço essa generosidade de nos atender. Eu agradeço a generosidade de convidar. Não, eu já tinha falado para você que isso é obrigação, né? Nosso site ele é voltado justamente para discutir as questões políticas, sociais do país, e você está no olho do furacão, assim como essa articulação política que você está liderando. E aí eu começo por aí. Bom, o Célio ficou muito conhecido no Brasil através dos pontos de cultura, que é uma política cultural inovadora, mas nos últimos 5 meses ele aparece no El País, não só ele, mas outros ativistas políticos aparecem no El País numa manchete sobre questões internacionais, onde dizia que estava nascendo o Podemos, o partido espanhol no Brasil, com o nome Avante. Daí por diante houve uma explosão de interesses, de debates nas redes sociais, alguns militantes de esquerdas mais tradicionais demonstrando um certo desespero com essa inovação. Então eu começo aí. Célio, esse partido, que agora o nome é Raiz, ou movimento, gostaria que você explicasse se é partido, movimento ou os dois, ele é necessário por quê? O que ele tem de novo? Por que ele surgiu? A Raiz é um híbrido entre partido e movimento, por isso nos colocamos como um partido-movimento. E nos colocamos no feminino também. É a Raiz. Não mais o partido, mas a inteira, de inteireza. Porque a nossa ideia também é de que a gente está vivendo um momento muito profundo em que é necessário dar um salto na forma de fazer política, no relacionamento com a sociedade, inclusive rompendo com posturas extremamente masculinas, de enfrentamento. A gente faz uma mistura. Até no início da nossa Carta Cidadanista, nós fazemos uma mistura. Nós somos muitos e muitas, e assim seguimos em uma combinação em gênero, né? Que acho que você se lembra assim, na Carta, como que isso se dá. E eu digo isso não do ponto de vista retórico, mas do ponto de vista do entendimento dessa construção de um outro fazer político que é necessário. Em primeiro lugar, nós fomos tentar buscar nas nossas raízes as bases para um pensamento novo. Porque às vezes as pessoas também têm uma ideia de que o novo nasce do nada, né? Não, o novo nasce do velho. E quanto mais profundo e quanto mais enraizado esse novo for, mais consistente ele é. O brasileiro é resultado da fusão de 3 povos fundamentais, né? O ameríndio, o africano e o europeu. Isso já foi analisado por vários antropólogos, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, enfim. Mas isso era o povo em si. Nós nos fizemos assim, a partir dessa mistura entre povos. O que nós buscamos agora é entender e encontrar aquilo que de melhor esses nossos povos raiz, esses povos matriz, produziram em termos de pensamento, filosofia, de ética e de política. E aí encontramos. Na nossa raiz ameríndia, o Tecoporã, que é o bem viver. O entendimento de que a vida ela faz parte de um todo. Ou seja, nós não vivemos a parte do ambiente, da terra, nós somos parte da terra. Uma segunda raiz é o Ubuntu, a filosofia Ubuntu, que vem lá dos reis núbios de 5.000 anos atrás, no alto do rio Nilo, e se espalhou pela África, e que em síntese eu sou porque nós somos. Ele rompe com a ideia do individualismo exacerbado que foi desenvolvido sobretudo a partir da filosofia ocidental. E ele foi aplicado. O Nelson Mandela aplicou a filosofia Ubuntu exatamente para fazer o processo de transição na África do Sul, o que evitou que a África do Sul entrasse num quadro de guerra civil interminável, que poderia ter contaminado e prejudicado ainda mais, não só o seu país, como todo o continente africano. Então, a filosofia Ubuntu, apesar de muito antiga, milenar, tradicional, ela foi aplicada recentemente num país que nós conhecemos. E a terceira raiz é o ecossocialismo.
Nós entendemos que é o ecossocialismo, não mais o socialismo, naquele sentido estatista, planificado, verticalizado, burocratizado, como se viu na aplicação dos modelos de socialismo do século XX. Mas um ecossocialismo que se percebe como parte do todo e que se encontra nesse ambiente. É do resultado dessas três matrizes, dessas três raízes, Ubuntu, Tecoporã, que nós preferimos usar o nome no idioma guarani, que é Tecoporã, bem viver, e exatamente para nos referenciarmos ainda mais aos povos indígenas, né? E o ecossocialismo, que nós encontramos o cidadanismo. O cidadanismo como uma expressão de uma vontade da cidadania, uma vontade das pessoas em terem melhores serviços, em serem melhor respeitadas, mas mais que isso, em se encontrarem num processo de emancipação. Foi o que aconteceu com os movimentos de 2013, mas de forma latente, não clarificada. As pessoas expressaram a sua revolta, não conseguiram sintetizá-la na construção de uma teoria política, que é o que nós buscamos agora com a raiz. E qual é o objetivo fundamental desse cidadanismo, do nosso ponto de vista? A reconfiguração e a reconquista da ideia de bem comum, do sentido do comum, que se perdeu. Com o neoliberalismo, até a ideia de bem público se acabou, não é? Tudo foi privatizado. Antes ainda havia a ideia de bem público. Agora, mas o que nós entendemos é que é necessário reencontrar espaços que sejam, de fato, compartilhados e comuns. Saúde, por exemplo. Não é ético, não é moral que uma pessoa seja mais bem cuidada que outra em função das suas posses. A educação, outro exemplo de bem comum. Se nós queremos uma sociedade em que existe uma plataforma comum de convivência, em que as pessoas compartilhem os mesmos conceitos, pelo menos, tenham uma mesma gramática, é necessário que todos tenham um ponto de partida equilibrado, que é a educação. O mesmo com a cultura, o mesmo com o ambiente, com a água aqui em São Paulo. A água virou mercadoria, meio de compra e venda, mas ela é um bem vital. E por isso ela tem que ser reconquistada enquanto bem comum, enquanto ideia. Essa é a ideia-chave da raiz, como teoria e como entendimento do Brasil, porque nós acreditamos também que no atual momento, em que está havendo muita polarização, muita revolta, muito ódio também na luta política, tudo isso é resultado de um profundo passionalismo e de uma irracionalidade. É necessário combinar razão com sentimento, mas há que aprofundar como esse sentimento foi construído a partir da razão e do estudo. Por isso é que nós buscamos, antes de nos colocar publicamente, de uma forma ampla, enquanto uma possibilidade de alternativa política, nós procuramos entender as nossas raízes, daí o nome. Como raiz, nós nos colocamos nesse híbrido de um partido-movimento. Por que um híbrido? A forma partido, ela tradicionalmente é vista como um sinônimo de democracia. Não necessariamente. Democracia nasceu na Grécia há 2.500 anos atrás. Não havia partido. Os partidos políticos tais quais nós conhecemos são um fenômeno recente de, no máximo, 200, 300 anos na história da humanidade. E eles têm o seu papel, mas agora há um processo em que há que dar um salto. Por quê? Porque no mundo todo tem ocorrido, até com o avanço das redes, os processos de comunicação, uma busca pela quebra das intermediações, que é intermediação sindical, intermediação de outras estruturas, e daí os partidos também. Então a raiz se coloca como esse partido que vai se estruturar a partir de círculos, em que não necessariamente as pessoas que vão atuar na raiz precisam estar filiadas na raiz,
em que há um processo de entra e sai, mas que tem uma unidade, por isso a preocupação com os conceitos. Me permite aqui, só para tentar fazer alguns cortes, né, nisso que você falou. Então, por partes. Primeiro, é muito interessante isso que você falou agora no final. Significa, portanto, que aí se aproxima mais das redes sociais, esse negócio de entra, sai, ou seja, aí talvez seja a comparação que faz com Podemos. Me fala um pouquinho como que entra esse Podemos da Espanha no Raiz e o que é esse entra e sai, qual é essa fluidez. Eu estou pensando para uma pessoa que não entrou nessa discussão, o que é para ele, mais palpável para ele? É como você mesmo disse, numa rede social as pessoas entram numa página de Facebook, dão uma opinião, essa opinião fica ali aproveitada por outras pessoas de uma outra forma, e assim vai se fazendo um processo de diálogo, de construção, então, os eventos de pensamento. Os eventos do Raiz vão ser públicos sempre, abertos? Exato. E a ideia, agora nós estamos fechando a discussão do estatuto. A ideia é uma combinação entre círculos e teias. As teias serão os encontros dos círculos. E essas teias podem ser virtuais, em forma de plenária ou em forma de convenção, como um partido. Por isso que ele é um partido-movimento. E é aí que nós mais nos aproximamos do Podemos, nesse sentido, do entendimento do círculo enquanto um espaço vital da atividade do partido-movimento, em que as pessoas vão opinando, vão construindo suas formas de pensar, não é? E também um outro aspecto que o Podemos na Espanha carrega, que nós observamos que é muito importante, é a ousadia em dizer nós podemos. É a ousadia em se colocar como uma alternativa. Como no quadro do Brasil agora. Nós estamos numa situação extremamente complexa e, eu diria, melancólica, triste e que pode nos levar a um quadro ainda mais grave nas relações sociais. Exatamente porque as grandes alternativas políticas que sempre se colocaram no país, PT, PSDB, PMDB, elas blocaram, elas impediram a possibilidade de construção de uma outra relação entre Estado e sociedade. E é aí que entra a Raiz. Nós vamos nos colocar, assim que tivermos resolvido esse processo todo de uma forma mais clara, né, com o Estatuto, que é coisa de mais algumas semanas, nós vamos nos colocar como uma alternativa de construção. Mas também não como uma alternativa exclusiva, como a verdade. Agora encontramos a raiz e ela é a solução única para o país. Mas não, dialogando e buscando construir também uma alternativa popular. Então aí vem a segunda fatia que eu queria explorar um pouquinho, que tem a ver com o início da tua fala, que você falou que o novo nasce também do passado. Como que se pensa a relação dessa articulação do Raiz com as organizações mais clássicas, sindicatos, centrais sindicais, movimento de luta por habitação? Como é que ele se daria assim na prática? Em todos esses movimentos, atenção. Porque com os sindicatos também. Eles foram, do mesmo jeito que foi se constituindo uma partidocracia, também vai se constituindo uma burocracia sindical. E nos vários movimentos. Aliás, eu diria que isso é da natureza dos sistemas. Quando o sistema, qual o objetivo de um sistema? A sua autopreservação. Quando ele vai se institucionalizando por demais, é necessário que vá brotando uma nova semente, surja uma nova raiz que faça um processo de tensionamento. A gente vê isso com naturalidade. E na busca da construção de uma alternativa popular, eu diria que só será capaz de construir essa alternativa popular, só serão capazes de construir essa alternativa aquelas pessoas, indivíduos, instituições e movimentos que conseguirem perceber com naturalidade que há que ter um movimento, inclusive nas relações de poder.
e até no poder pequeno ali, no micropoder. Então, vamos ver se eu entendi. Você está falando que na estrutura partidária, você teria, ao mesmo tempo que tem uma estrutura de movimento partido, você teria como se fosse uma esponja, pode ser. Que ele estaria absorvendo gente que nem é afiliado ao partido, que às vezes entra, sai, atrai outras articulações. Tal. Isso eu entendi. Por isso que é importante ter, né, muito clara a definição das raízes. Isso é claro. Que é na saber política, quem é que passa. e não na estrutura e na burocracia que a gente vai determinar um caminho. Sim, de né? tal maneira que o partido, ele, pelo que eu estou entendendo, ele é móvel. Na medida que mais gente entra, ele empurra mais para cá, dentro do eixo da estrutura filosófica do partido. Bom, a segunda parte que eu queria que você explorasse um pouquinho mais. E aí você está dizendo que nas relações com as organizações, não é só a sociedade, mas organizações que estão na sociedade, aí que eu queria entender, você pensa como uma formação de frentes? Por exemplo, no momento de crise que nós estamos, como é que seria a atuação do Raiz daqui a algumas semanas, quando estiver constituído? Como é que ele vai se posicionar frente à crise? Você está vendo que tem gente mais à direita saindo à rua, centrais sindicais indo para a campanha, contra a terceirização. O Raiz se posicionaria como? Há que ter uma alternativa popular, e uma alternativa popular ela tem lado. Esse discurso que muitas vezes se faz do nem direita nem esquerda, é uma ideologização também. No antidiscurso, ele é também ideológico, não é? E nós não entramos nisso. Claro que no movimento e na construção do objetivo do comum, nós não vamos buscar a filiação ideológica, a linha de ideologia de um indivíduo. As pessoas entram por diversos motivos. Elas querem ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, daqui a pouco querem ter acesso à água, independente de sua ideologia. Então, nesse sentido, nós vamos trabalhar nessa perspectiva da pauta concreta. Mas há um caminho, por isso, inclusive, o fio do ecossocialismo, o fio do bem viver dos nossos povos ancestrais ameríndios, o fio da filosofia Ubuntu. O Brasil é a maior nação de origem africana fora da África, e a gente praticamente não trata disso. Ou quando trata a partir da vitimização dessa população. Quando nós trazemos a filosofia Ubuntu, que é algo que de mais nobre se produziu em termos de pensamento e relação social, nós estamos colocando um outro patamar nessa relação, quebrando hierarquias filosóficas, culturais, em que para a gente é natural imaginar que o ápice do pensamento filosófico do mundo é o que surgiu na Grécia, com Sócrates, Platão, Aristóteles, com a democracia. Ora, o que era a Grécia naquela época? Também eram selvagens, que faziam luta, o divertimento deles era o pancrário, que era uma luta livre em que ia até matar o adversário. Os nobres tinham meninos de 10, 12 anos para os seus serviços sexuais. Mas eles produziram muito do pensamento ocidental. Quando a gente olha para a África, a gente não olha esse aspecto da construção do pensamento sofisticado que houve. Nós vamos olhar pelo pitoresco, pelo diferente, e é por isso que nós fomos buscar e beber dessa fonte Ubuntu também. Pode parecer, a princípio, até algo aparentemente elitizado, intelectualizado, a gente querer fazer uma política que seja ampla, pública, de um partido-movimento, de massas, falando de conceitos muito profundos. Mas eu diria que não. Por quê? Porque todo esse pensamento está presente nas nossas raízes, no nosso sangue. O Ubuntu está presente na ciranda, está presente na roda de jongo, ele está presente numa roda de samba. O bem viver está presente no conhecimento das nossas avós, que fazem os chás, que fazem as medicinas, que têm o conhecimento das plantas e que todo esse conhecimento foi se perdendo. Então, é isso que nós vamos querer apresentar nesse momento, porque se o Brasil não conseguir construir uma alternativa que seja de fato ampla, ele vai entrar num quadro de barbárie muito profundo.
Uma barbárie que ela não se dá só na luta política, da raiva, do ódio. Ela se dá no cotidiano, numa cidade como São Paulo. Em 3, 4 meses a cidade pode não ter água para beber. Cercada de água. Onde? No Rio Tietê, no Rio Pinheiros, nesses 300 rios que cortam a cidade e que estão todos canalizados, mas não podemos beber dessa água. Isso é um cenário catastrófico. Como civilização, de uma civilização que falhou, que se destruiu. Então, nós queremos buscar esse debate. E esse debate ele tem que entrar na pauta política. E aí, movimentos, inclusive movimentos novos, movimentos sem terra, movimento de moradia, movimentos de classe média, por direitos de cidadania, eles têm que ser respeitados. Movimentos por parques, como aqui o Parque Augusta, como em Recife, o Ocupa Estelita. Isso é que tem que entrar na pauta, porque às vezes a gente olha a política muito a partir da ideia da institucionalidade. Mesmo propósito de reforma política, da qual eu sou a favor, somos a favor. Mas primeiro há que dizer qual reforma política e de que forma. Mas são conceitos abstratos, eles não estão presentes na vida, no cotidiano. E se nós quisermos construir uma alternativa que nos tire desse labirinto político em que temos ou nos meteram, mas nós entendemos que somos parte do problema e da solução. Nós, eu digo como povo, não a raiz, né? É o povo como um todo. A solução está no povo, mas também a responsabilidade está no povo. E é isso que a gente precisa fazer para sair desse quadro. Um quadro em que nós vivemos uma situação em que temos uma presidente da República que está absolutamente refém e imobilizada a partir de erros cometidos anteriormente, seja no campo da corrupção, seja numa visão em que reducionista de inclusão social, em que inclusão social se confundiu com acesso a bens de consumo e agora tem que terceirizar a política para o PMDB, a economia para o Bradesco, que foi quem nomeou o ministro da Fazenda. Isso não pode seguir assim. Mas também, as outras alternativas, elas não são alternativas para melhorar esse país. A alternativa do PMDB, a alternativa do PSDB, é por isso que nós precisamos nos reunir. Acredito, inclusive, que o ideal seria, e você está organizando o encontro para analisar essas novas formas de partido pela Europa, América Latina, né, em junho. Né? Quem sabe, nesse momento, pudesse ser feito um convite para todas aquelas pessoas democratas, comprometidas com as lutas sociais, comprometidas com o povo, para se reunirem em uma mesa redonda, uma mesa em que a gente vai ter que colocar todo esse nosso passado de história, de compromisso, de amor ao povo brasileiro, para tentar encontrar uma solução. E ela tem que ser urgente, porque se ela não acontecer brevemente, nós vamos entrar numa espiral negativa que não será boa para ninguém. Sério, estamos terminando aqui 2 perguntas. Onde que vocês estão? Já tem círculos? Há bastante. A cada dia vão surgindo novos. Como é uma ideia muito orgânica e como a adesão é pela carta, quem quiser ter acesso à carta, procura no site www.raizmovimentocidadanista.org.br ou então na página pelo Facebook, Raiz Movimento Cidadanista. E aí já vai poder localizar uma série de círculos que estão sendo criados. Basta 3 pessoas que concordem com a carta para se criar um círculo. Então estão sendo criados círculos territoriais, pode ser no município, numa universidade, num bairro, temáticos, tema da água, tema da educação, da saúde, ou identitários, LGBT, povos indígenas, juventude de periferia, e onde se definir um quadro de ciganos, enfim, e começar a fazer. E tem mais uma questão. A ideia nossa, eu diria, outro dia me perguntaram, e como que vocês vão controlar isso tudo? Eu diria que o nosso êxito será quando nós não tivermos capacidade de controlar, porque será no sentido de que as pessoas se apropriaram da ideia e foram construindo de uma forma orgânica esse processo e
nenhuma pessoa, nenhum partido poderá controlar isso. Essa é a ideia da raiz. Bom, uma última pergunta. Vocês vão disputar a eleição no ano que vem, 2016? 2016 não como legenda própria, mas queremos construir frentes cidadanistas nos movimentos. Como eu disse, eu não me lembro, acho que você disse, eu estive na experiência da construção da rede. Várias pessoas no início da raiz também tiveram, ainda quando o nome era Avante, né? Mas hoje não, a grande maioria não vem dessa experiência da rede. Vem do PSOL, vem do PT, vem de partido algum, partido pirata, vem de várias origens, né? Mas um grande equívoco da rede talvez tenha sido essa busca para logo disputar uma eleição. Então, nós não estamos preocupados com isso, nem com a coleta de assinaturas nesse momento. Primeiro, nós definimos os rumos da raiz, as nossas bases, agora vamos espalhar círculos por aí, na sequência, contribuir para a construção de uma alternativa popular no Brasil, em frente. Depois, se a raiz de fato for uma necessidade histórica do povo brasileiro, as assinaturas virão com facilidade. Entendi. Muito obrigado e boa sorte. Agradeço. Até a próxima. Muito bem.